6. Gurus do mercado. Os gurus estão entre nós desde que o público entrou nos mercados. Em 1841, o livro clássico sobre as manias dos mercados, Extraordinary Popular Delusion and the Madness of Crowds, foi publicado na Inglaterra. Ainda hoje continua sendo reimpresso. Seu autor, Charles Mackay, descreveu a mania da tulipa, na Holanda, a bolha dos mares do sul, na Inglaterra, e outras manias. A natureza humana muda lentamente e hoje novas manias, inclusive as de gurus, continuam a infestar os mercados. Hoje as manias de gurus surgem e se difundem com mais rapidez do que no passado, graças aos atuais recursos de telecomunicações. Até mesmo investidores inteligentes e bem educados seguem os gurus dos mercados, como os devotos de falsos messias na Idade Média. 3 são os tipos de gurus nos mercados financeiros: gurus dos ciclos de mercado, gurus dos métodos mágicos e gurus mortos. Alguns gurus prenunciam importantes reversões do mercado, outros promovem métodos inéditos, vias expressas para a riqueza, e ainda outros evitam as críticas e transformam-se em objetos de culto por meio do mecanismo simples de ir embora deste mundo. Gurus dos ciclos de mercado. Durante muitas décadas, o mercado de ações dos Estados Unidos seguiu em geral ciclos de 4 anos. Baixas expressivas típicas de mercados baixistas ocorreram em 1962, 1966, 1970, 1974, 1978 e 1982. Nesses ciclos, o mercado de ações como um todo normalmente passava de 2,5 a 3 anos subindo e de 1 a 1,5 ano caindo. Em quase todos os grandes ciclos do mercado, surge um novo guru, ou seja, a cada período de 4 anos. A fama desses gurus tende a durar de 2 a 3 anos. O período do reinado de cada guru coincide com as principais fases do mercado altista nos Estados Unidos. O guru dos ciclos de mercado prevê todas as grandes altas e baixas. Cada previsão correta aumenta sua fama e induz ainda mais as pessoas a comprar e a vender com base em suas previsões. À medida que mais pessoas seguem o guru, suas previsões se transformaram em profecias autorrealizáveis. Quando surge um novo guru, vale a pena seguir seus conselhos. Dentre os milhares de analistas de mercado, alguns sempre tiram a sorte grande em algum momento da vida, do mesmo modo como um relógio parado mostra a hora certa 2 vezes por dia. Quem já sentiu o gosto de um dia tirar a sorte grande, às vezes fica arrasado quando tudo termina e cai fora do mercado. Mas algumas velhas raposas aproveitam a sorte grande, mas continuam trabalhando como de costume, quando as vacas gordas vão para o brejo. O sucesso dos gurus dos ciclos de mercado depende de mais coisas além da sorte. Em geral, formulam alguma teoria simples sobre o mercado. Essas teorias, ciclos, volume, ondas de Elliott, não importa qual seja, quase sempre é desenvolvida ao longo de vários anos antes do lado. De início, o mercado recusa-se a seguir a teoria simples do aspirante guru. Então, o mercado muda e durante vários anos parece engrenar com a nova tese. É quando a estrela do guru atinge o apogeu e brilha com todo o esplendor no firmamento do mercado. Compare-se isso com o que acontece com os modelos de beleza. À medida que varia o gosto do público. No ano, as loiras são populares, no outro, as ruivas caem no gosto do público. De repente, a estrela loira do ano passado não é mais procurada para a capa das principais revistas femininas. Todos querem uma modelo negra, ou, quem sabe, uma mulher com alguma marca de nascença no rosto. As modelos não mudam, o que varia é o gosto do público. Os gurus sempre são oriundos de periferia da análise do mercado. Nunca são analistas do establishment. Os empregados da instituição geralmente jogam com segurança e raramente atingem resultados espetaculares, pois todos usam métodos semelhantes. Os gurus dos ciclos de mercado são forasteiros, que trazem consigo alguma teoria exótica. Os gurus geralmente ganham a vida publicando uma newsletter periódica e não raro ficam ricos vendendo conselhos. As assinaturas podem disparar de algumas centenas por ano para dezenas de milhares. Conta-se que um guru dos ciclos de mercado, que andou na moda algum tempo atrás, contratou mais de 3 pessoas apenas para abrir os envelopes, com dinheiro que chegavam à empresa aos borbotões. No seminário sobre investimento,
O guru é cercado por uma multidão de admiradores. Se você algum dia for parte de uma dessas multidões, observe que raramente alguém faz perguntas ao guru sobre sua teoria. Seus admiradores se contentam em beber ao som de sua voz e gabam-se com os amigos de terem estado a alguns passos do guru. Os gurus continuam famosos enquanto o mercado se comporta de acordo com a sua teoria, geralmente por período inferior aos 4 anos de um ciclo de mercado. Lá para as tantas, o mercado muda e começa a marchar em ritmo diferente. O guru continua a usar os velhos métodos que funcionaram tão bem no passado e rapidamente perde os apóstolos. Quando as previsões do guru já não acertam na mosca, a admiração do público converte-se em ódio. Para esses gurus desacreditados, é impossível retornar ao fastígio do passado. O guru reinante em princípios da década de 1970 foi Edson Gould. Ele baseava suas previsões nas mudanças de orientação do Federal Reserve na medida em que se refletiam na taxa de desconto. Sua regra famosa dos 3 passos e um tropeço afirmava que se o Federal Reserve aumentasse os juros 3 vezes seguida, isso significava aperto da política monetária, que por sua vez deflagrava a baixa do mercado. Gould também desenvolveu uma técnica de gráficos original chamada Speed Lines, linhas de velocidade. Linhas de tendências superficiais cujos ângulos dependem da velocidade da tendência e da profundidade das reações do mercado. Gould tornou-se muito badalado durante a baixa do mercado de 1973 a 1974, atingindo o pináculo depois de prever corretamente o mergulho de dezembro de 1974, quando o Dow Jones Industrials caiu para quase 500. Mas o mercado recuperou-se com rapidez. Gould identificou com antecedência seus importantes pontos de inflexão, usando speedlines, e sua fama aumentou ainda mais. No entanto, logo os Estados Unidos inundaram-se de liquidez, a inflação intensificou-se e os métodos de Gould, desenvolvidos em ambiente monetário diferente, não mais estavam funcionando. Em 1976, Gould já havia perdido a maioria dos seus adeptos, e hoje poucas pessoas se lembram de seu nome. Em 1978, emergiu um novo guru dos ciclos do mercado, Joseph Granville. Afirmou que as mudanças nos volumes de negociações precediam as mudanças nos preços das ações, e soube expressar sua tese com graça. O volume é o vapor que faz andar a Maria Fumaça. Granville desenvolveu sua teoria quando trabalhava para uma grande corretora de Wall Street. Em sua biografia, revelou que a ideia lhe ocorrera quando estava sentado na privada, contemplando o desenho das lajotas do chão. Ao levar sua ideia do banheiro para a sala de gráficos, o mercado recusou-se a seguir suas previsões. Ele faliu, divorciou-se e dormiu no chão do escritório de um amigo, até que em fins da década de 1970 o mercado começou a seguir os scripts de Granville como nunca antes, e o público passou a dar-lhe atenção. Granville percorreu os Estados Unidos falando para multidões que saíssem pelo ladrão. Chegava ao palco numa carruagem, fazia previsões e repreendia os amadores que não reconheciam sua teoria. Tocava piano, cantava e às vezes até arriava as calças para enfatizar algum ponto. Suas previsões eram extremamente corretas e, além disso, conseguia chamar a atenção para si mesmo, tornando-se muito citado na mídia de massa. Granville cresceu o suficiente para influenciar o mercado de ações. Quando ele se dizia baixista, o Dow caía mais de 40 pontos num dia, uma queda enorme pelos padrões da época. Mas ele deixou intoxicar-se pelo sucesso. O mercado subiu em 1982, mas ele continuou muito pessimista, insistindo em recomendar a seu grupo cada vez menor de seguidores que mantivessem suas vendas a descoberto. O mercado avançou ainda mais em 1983 e, finalmente, quando o Dow dobrou de valor, Granville tornou-se comprador. Depois disso, continuou a publicar sua newsletter sobre o mercado, a qual, a essa altura, era uma sombra de seu sucesso no passado. Um novo guru entrou em cena em 1984, Robert Prechter. Tornou-se conhecido como o teórico das ondas de Elliott. Elliott foi um contador pobre que desenvolveu sua teoria na década de 1930. Ele achava que o mercado de ações subia em 5 ondas e descia em 3 ondas, que por sua vez podiam ser divididas em meias ondas. Como outros gurus do ciclo do mercado, antes dele, Prechter publicara durante muitos anos uma carta de orientação, com pouco sucesso. Quando o mercado em alta superou o nível de 1.000 pontos de Dow, as pessoas começaram a prestar atenção ao jovem analista que continuava a prever que o índice chegaria a 3.000 pontos.
O mercado em alta tornava-se cada vez mais forte e a fama de Pritchard crescia a cada novo recorde. Na exuberância da década de 1980, a fama de Pritchard rompeu as fronteiras do mundo estreito da newsletter e das conferências sobre investimentos. Pritchard aparecia em redes nacionais de televisão e era entrevistado por revistas populares. Em outubro de 1987, ele pareceu vacilar, emitindo de início um sinal de venda e depois dizendo a seus seguidores para comprar. À medida que Dow despencava 500 pontos, a adoração em massa ao guru deu lugar ao escárnio e ao ódio. Algumas pessoas o culparam pela queda, outros ficaram com raiva pelo mercado nunca ter atingido a meta dos 3.000. O negócio de assessoria de Pritchard encolheu e ele praticamente se afastou dele. Todos os gurus do ciclo de mercado têm vários traços em comum. Tornaram-se ativos no negócio de previsões vários anos antes de alcançar o estrelato. Cada um tinha de início uns poucos seguidores e desfrutavam de alguma credibilidade, consequências de pura sobrevivência no mercado de assessoria. O fato de a teoria do guru não ter funcionado durante muitos anos é ignorado pelos adeptos. Quando a teoria se confirma, a mídia de massa logo passa a enaltecê-la. Tão logo a teoria é questionada pelos fatos, a adulação em massa converte-se em ódio coletivo. Quando se constata o surgimento de um novo guru bem-sucedido, é bom juntar-se ao seu trio elétrico. Mais importante ainda é reconhecer quando o guru atingiu o auge. Todos os gurus um dia caem e, por definição, despencam dos pináculos da fama. A aceitação pela mídia de massa é sinal de que o guru chegou ao apogeu. Os principais meios de comunicação são cautelosos com os forasteiros. Quando várias revistas de massa passam a destinar espaço ao novo guru do mercado, sabe-se que o fim está próximo. Outro sinal de advertência de que o guru do mercado já chegou ao apogeu é ser entrevistado pelo Barron's, maior revista semanal de negócios dos Estados Unidos. Em janeiro, todos os anos, a Barron's reúne um grupo de destacados analistas para destilar sabedoria e emitir previsões referentes ao ano entrante. O painel geralmente é composto de analistas convencionais, que se concentram em temas como o índice, preço e lucro, novos setores emergentes e assim por diante. É muito incomum que a Barron's convide um guru da moda, com uma teoria vibrante, para seu grupo de janeiro. O guru só é convidado quando o público exige sua presença e quando sua não inclusão diminuiria o prestígio da revista. Tanto Granville quanto Pritchard foram convidados para o grupo de janeiro, quando cada um estava no auge da fama. Poucos meses depois de sua participação no painel, ambos despencaram das alturas. Da próxima vez em que um guru de mercado for incluído no painel de janeiro da Barron's, não renove a assinatura de sua newsletter. Em face das próprias características da psicologia de massa, é certo que novos gurus emergirão no horizonte, mas os gurus decadentes jamais se recuperarão com toda a força. Depois do tropeço inevitável, a adoração transforma-se em execração. Um vaso caro, se estilhaça, jamais é restaurado com perfeição. Gurus dos métodos mágicos. Enquanto os gurus dos ciclos de mercado são criaturas do mercado de ações, os gurus dos métodos destacam-se mais nos mercados de derivativos, sobretudo nos mercados futuros. Um guru dos métodos interrompe no cenário financeiro depois de descobrir um novo método de análise ou de operação. Os operadores de mercado sempre buscam um trunfo, uma vantagem sobre os colegas de ofício. Como cavaleiros à procura de uma espada, estão dispostos a pagar caro por suas ferramentas de negociação. Nenhum preço é demasiado alto se lhes permitir explorar a cornucópia de dinheiro. Os gurus dos métodos mágicos vendem um novo conjunto de chaves para abrir as comportas do lucro dos mercados. Tão logo certo número de pessoas familiariza-se com o novo método e o testa nos mercados. Ele sempre se deteriora e começa a perder popularidade. Os mercados estão em constante mutação e os métodos que funcionaram ontem tendem a não funcionar hoje e dificilmente darão certo amanhã. Em princípios de década de 1970, Jake Bernstein, editor da newsletter sobre os mercados de Chicago, ficou famoso por usar os ciclos de mercado para prever topos e fundos. Seus métodos funcionaram bem e sua fama se espalhou. Bernstein cobrava caro por suas newsletters, proferia palestras, gerenciava fundos e produzia um fluxo infindável de livros. Como de praxe, os mercados mudaram, tornando-se cada vez menos cíclicos nas décadas de 1980.
Peter Stadler foi outro guru dos métodos cuja estrela subiu alto nos céus de Chicago. Ele exortava seus seguidores e descartava as velhas ferramentas de negociação em favor do seu market profile, perfil de mercado. Sua promessa era revelar os segredos da oferta e demanda e oferecer aos verdadeiros crentes a oportunidade de comprar nos vales e vender nos picos. Peter juntou-se aos empreendedores Kevin Coy para a realização de seminários que atraíam mais de 50 pessoas dispostas a pagar $1.600 por um programa de 4 dias. Entretanto, não se viam exemplos notórios de sucesso entre os devotos de Market Profile, e os desentendimentos entre os fundadores eram frequentes. Peter conseguiu um emprego numa corretora e ele e Coy continuaram a promover seminários ocasionais. O estranho é que mesmo nesta área de rápidas conexões globais, a reputação muda lentamente. Um guru cuja imagem tenha sido destruída em seu próprio país ainda consegue ganhar dinheiro mascateando suas teorias além fronteiras. Esse ponto ficou claro para mim depois que um guru comparou sua popularidade contínua na Ásia com o destino de cantores e artistas americanos decadentes. Não mais conseguem atrair públicos nos Estados Unidos, mas ainda são capazes de ganhar a vida cantando no exterior. Gurus mortos. O terceiro tipo de guru do mercado é o guru morto. Seus livros são reimpressos. Seus cursos sobre mercado são analisados por novas gerações de investidores ansiosos e a lenda das proezas e da fortuna pessoal do analista falecido floresce no pós-morte. O guru morto não está mais entre nós e não pode capitalizar sua fama. Outros promotores lucram com sua reputação e com os direitos autorais prescritos. Um desses gurus falecidos é Elliot, mas o melhor exemplo dessa espécie é GAN. Vários oportunistas vendem cursos de GAN e software de GAN, alegam que GAN foi um dos melhores operadores do mercado de todos os tempos, que deixou um espólio de mais de 50 milhões, e assim por diante. Entrevistei o filho de GAN, analista de um banco de Boston. Ele me disse que seu famoso pai não conseguia sustentar a família com suas operações de mercado e que ganhava vida escrevendo e vendendo cursos. Quando GAN morreu na década de 1950, seu espólio, inclusive sua casa, foi avaliado em pouco mais de $100 mil. A lenda de GAN, o gigante dos investimentos em renda variável, foi perpetuada por aqueles que vendem cursos e toda uma parafernália de penduricalhos a clientes otários. Os seguidores de gurus. As personalidades dos gurus de mercado diferem. Alguns estão mortos, mas os que estão vivos variam desde tipos acadêmicos sérios até grandes organizadores de espetáculos. Os gurus precisam produzir pesquisas originais durante vários anos e torcer para que o mercado vire ao seu favor. Para ler sobre os escândalos que cercaram muitos gurus, leia Winner Takes All, de William Gallagher, e The Dow Jones Guide to Trading System, de Bruce Bebock. O objetivo dessa sessão é simplesmente analisar o fenômeno dos gurus. Quando pagamos a um guru, esperamos receber de volta mais do que gastamos. Agimos como alguém que aposta alguns trocados contra um prestigiador de cartas de baralho. O apostador espera ganhar mais do que pôs sobre o caixote virado. Apenas os ignorantes ou gananciosos mordem a risca. Há quem recorra aos gurus em busca de um líder forte. Estão à procura de um provedor onisciente. Conforme observou um amigo meu, eles andam com o cordão umbilical na mão, procurando algum lugar onde ligá-lo. O provedor inteligente fornece esse receptáculo por um preço. O público quer gurus, e os gurus acorrerão. Como investidor inteligente, você precisa entender que a longo prazo, nenhum guru vai torná-lo rico. Você tem que trabalhar por conta própria. 7. Autodestrutividade. Operar nos mercados é um jogo difícil. Os investidores que pretendem alcançar o sucesso duradouro devem ser muito sérios no que fazem. Não pode dar-se ao luxo de serem ingênuos ou de investirem em função de alguma agenda psicológica oculta. Infelizmente, operar nos mercados quase sempre exerce forte atração sobre pessoas impulsivas, sobre jogadores e sobre quem acha que o mundo deve prover-lhes os meios de sobrevivência. Quem opera nos mercados como algo excitante tende a realizar transações com chances adversas e a aceitar riscos desnecessários. Os mercados são implacáveis e
e os investimentos emocionais sempre resultam em perdas. Jogo. Jogar significa apostar em jogos de azar ou de habilidades. Esses jogos exigem em todas as sociedades e a maioria das pessoas já jogou em algum momento da sua vida. Freud achava que o jogo exerce uma atração universal por ser um sucedâneo da masturbação. A atividade repetitiva e vibrante das mãos, a pressão irresistível, a decisão de parar, a qualidade inebriante do prazer e o sentimento de culpa ligam o jogo à masturbação. O Dr. Ralph Granson, eminente psicanalista da Califórnia, dividiu os jogadores em 3 grupos. As pessoas normais, que jogam pela diversão e conseguem parar quando querem, o jogador profissional, que escolhe o jogo como meio de vida, e o jogador neurótico, que joga sob o impulso de necessidades inconscientes e é incapaz de parar. O jogador neurótico ou se considera com sorte ou quer testar a sua sorte. A vitória lhe transmite uma sensação de poder. Sente-se bem, como o bebê que se alimenta no seio materno. O jogador neurótico sempre perde, pois tenta recriar esse sentimento onipotente de bem-aventurança, em vez de concentrar-se num plano de jogo de longo prazo. A doutora Sheila Blum, do programa de jogo compulsivo de Shoals Oaks Hospital, em Nova York, chama o jogo de dependência sem droga. A maioria dos jogadores é composta de homens que jogam pela ação. As mulheres tendem a jogar como meio de fuga. Os perdedores geralmente ocultam as perdas e tentam parecer e agir como vencedores, mas são afligidos pelas dúvidas e respeito de si mesmos. Operar nos mercados com ações, futuros de opções, provoca no jogador a mesma sensação de êxtase, mas sem dúvida parece muito mais respeitável do que apostar nos cavalinhos. Além disso, jogar nos mercados financeiros tem uma aura de sofisticação e proporciona melhor diversão intelectual do que manipular números com o bookmaker. Os jogadores sentem-se felizes quando o jogo vira a seu favor. Por outro lado, sentem-se tremendamente por baixo quando perdem. Diferem dos profissionais bem-sucedidos que se concentram nos planos de longo prazo e não ficam muito chateados ou empolgados em razão de suas atividades de investimentos. Os corretores sabem muito bem que vários de seus clientes são jogadores, por isso, raramente deixam recado com as esposas desses investidores, mesmo quando telefonam apenas para confirmar uma negociação. Mas os amadores não são os únicos que se envolvem com o jogo. Boa parte dessa distorção ocorre entre profissionais. Sonny Clayfield descreve em seu livro The Traders o movimento endêmico de apostas em eventos esportivos nas salas de negociações das bolsas de valores. O principal sinal de jogo nas operações de mercado é a incapacidade de resistir à tentação de apostar. Se você sentir que se dedica demais às operações de mercado, com resultados insatisfatórios, pare de investir durante um mês. Essa pausa lhe dará a chance de reavaliar seus investimentos. Se o impulso para investir for tão forte a ponto de você não conseguir afastar-se dessa atividade por tanto tempo, é hora de visitar a seção local dos jogadores anônimos ou começar a seguir os princípios dos alcoólatras anônimos, apresentados mais adiante nesse capítulo. Autossabotagem. Depois de praticar psiquiatria por muitos anos, convenci-me de que a maioria dos fracassos na vida resulta de autossabotagem. Fracassamos em nossas atividades profissionais, pessoais e de negócios não por ignorância ou incompetência, mas para realizar um desejo inconsciente de fracassar. Um amigo meu, brilhante e espirituoso, tem toda uma história de vida de demolição do próprio sucesso. Quando jovem, era um vendedor térmico bem-sucedido e acabou sendo demitido. Participou de cursos de treinamento como corretor e chegou quase ao topo da empresa onde conseguiu um emprego, mas foi processado. Tornou-se investidor bem conhecido, mas quebrou, enquanto tentava desvencilhar-se de desastres anteriores. Atribuiu a culpa por todos esses fracassos a chefes invejosos, reguladores incompetentes e à esposa pouco solidária. Finalmente, chegou ao fundo do poço. Não tinha emprego nem dinheiro. Tomou emprestado um terminal de cotações de outro operador falido e levantou o capital com algumas pessoas que conhecia seu passado de bom investidor. Ele realmente sabia operar nos mercados e ganhou um bom dinheiro para seu grupo. À medida que a notícia se espalhava, mais pessoas entravam com dinheiro. Meu amigo estava numa boa. A certa altura, ele partiu para uma excursão de conferências na Ásia, mas continuou a operar durante a viagem. Por fim, desviou-se do itinerário programado para visitar um país famoso por suas prostitutas, deixando em aberto uma posição muito grande.
sem estoque de proteção. Quando retornou à civilização, o mercado dera uma grande virada e o dinheiro de pool de investidores sumiram do mapa. Depois de tudo isso, será que ele ao menos tentou avaliar o problema? Será que procurou mudar? Não. Culpou o corretor. Dói buscar em si mesmo a causa dos fracassos. Quando certos investidores enfrentam problemas, tendem a culpar outras pessoas, a má sorte ou qualquer outra coisa. Um importante investidor procurou-me para uma consulta. Seu patrimônio estava sendo destruído por forte alta no dólar, em que assumira grande posição vendida. Analisando seus antecedentes, descobri que ele fora criado às turras com um pai repulsivo e arrogante. Tornara-se conhecido por seus próprios méritos ao apostar muito dinheiro em reversões de tendências em curso. Esse investidor continuou a aumentar sua posição vendida, pois não podia admitir que o mercado que para ele representava seu pai fosse maior e mais forte do que ele. Esses são apenas 2 exemplos de como as pessoas agem em decorrência de tendências autodestrutivas. Sabotamo-nos quando atuamos como crianças impulsivas, em vez de como adultos inteligentes. Aferramo-nos a nossos padrões autossugestivos, ainda que sejam curáveis. O fracasso é uma doença tratável. A bagagem mental da infância pode impedir o seu sucesso nos mercados. Você precisa identificar os seus pontos fracos para mudar. Mantenha um diário sobre suas operações de mercado. Anote nele as razões que o levaram a entrar ou a sair de todas as posições. Busque padrões repetitivos de sucesso ou fracasso. O derby da demolição. Quase todas as profissões e empresas proporcionam uma rede de segurança a seus membros. Seus chefes, colegas e clientes podem adverti-lo quando você se comporta de maneira perigosa ou autodestrutiva. Nas operações de mercado, você não conta com essa sustentação protetora, o que torna essa atividade mais perigosa do que a maioria dos esforços humanos. Os mercados oferecem muitas oportunidades de autodestruição sem rede de segurança. Todos os membros da sociedade fazem pequenas concessões para proteger uns aos outros das consequências de nossos erros. Quando se dirige, tenta-se evitar bater nos outros veículos e os demais motoristas agem da mesma maneira. Se alguém abre de repente a porta de um carro estacionado, você dá uma guinada brusca para desviar-se do obstáculo repentino. Se alguém corta a sua frente numa rodovia, você até pode xingar, mas freia o carro para não bater. Você evita colisões porque eles são muito despedinhosos para ambas as partes. Os mercados operam sem a solidariedade humana normal. Todos os operadores de mercado tentam bater nos outros. Todos os operadores de mercado são atingidos pelos demais. A autoestrada das operações de mercado até a pinhada de carcaças de veículos acidentados está. As operações de mercado são o mais perigoso empreendimento humano, quase tanto quanto a guerra. Comprar no momento mais movimentado do dia é como abrir a porta do carro numa via expressa com tráfego intenso. Quando sua ordem de compra chega à sala de negociações, os operadores correm para vender, para arrancar a sua porta e levar junto seu braço. Os outros investidores torcem pelo seu fracasso porque ficam com o dinheiro que você perde. Controlando a autodestrutividade. A maioria das pessoas passa a vida cometendo os mesmos erros e chegam aos 60 fazendo as mesmas besteiras que faziam aos 20. Outros estruturam a vida para serem bem-sucedidos numa área, enquanto manifestam conflitos internos em outras. Muitas poucas pessoas amadurecem e superam seus problemas. Você precisa estar consciente de sua tendência de sabotar-se. Pare de atribuir a culpa por todas suas perdas à má sorte ou aos outros e assuma responsabilidades pelos resultados. Comece um diário, um registro de todas as suas negociações com os motivos para a entrada e sair delas. Busque padrões repetitivos de sucesso e fracasso. Quem não aprende com o passado está condenado a repeti-lo. Você necessita de uma rede de segurança psicológica, da mesma maneira como os montanhistas não podem dispensar equipamentos de segurança. Acho que os princípios de alcoólatras anônimos apresentados mais adiante nesse capítulo são de grande ajuda. Regras rigorosas de gestão do dinheiro também fornecem uma rede de segurança. Se você está em busca de terapia para seus problemas de investimento, escolha um profissional competente que saiba o que é investir em renda variável. Você é o responsável final por sua própria terapia e deve monitorar o seu progresso. Geralmente digo aos meus pacientes que, quando se
passa um mês sem sinais evidentes de melhoria, algo está errado com a terapia. Quando a terapia não apresenta resultados em 2 meses, é hora de recorrer a outro terapeuta. 8. Psicologia das operações de mercado. Seus sentimentos exercem impacto imediato sobre sua conta de investimentos. É até possível que você tenha um ótimo sistema de negociações. No entanto, caso você se sinta assustado, arrogante ou chateado, sua conta sem dúvida sofrerá as consequências. Ao reconhecer que a sensação de êxtase ou de medo dos jogadores está obscurecendo a sua mente, pare de investir. Seu sucesso ou fracasso como operador de mercado depende do controle de suas emoções. Ao operar nos mercados, você está competindo com as mentes mais afiadas do mundo. O campo de jogo foi preparado para levá-lo ao fracasso. Se você permitir que suas emoções interfiram em suas operações de mercado, a batalha está perdida. Você é responsável por todas as suas operações de mercado. Cada uma delas começa no momento em que você decide entrar no mercado e termina apenas quando você resolve sair daquela posição. Ter um bom sistema de negociações não é o suficiente. Muitos operadores de mercado, mesmo com bons sistemas de negociações, acabam desaparecendo dos mercados porque, sob o ponto de vista psicológico, não estão preparados para a vitória. Flexibilizando as regras. Os mercados oferecem enormes tentações, como se estivéssemos percorrendo um caixa forte cheia de ouro ou perambulando por um harém. Os mercados evocam forte cobiça pelos ganhos e grande medo quanto às perdas. Esses sentimentos embotam nossas percepções das oportunidades e dos perigos. Depois de uma sequência de ganhos, a grande maioria dos amadores começam a achar que é gênio. E a ilusão de ser capaz de dobrar regras do jogo e sair desse vitorioso é inebriante. Neste momento, os investidores abandonam seus princípios e entram em modo de operação autodestrutivo. Em geral, os investidores desenvolvem alguns conhecimentos, alcançam algumas vitórias, deixam-se dominar pelas emoções e tornam-se propensos à autodestruição. No final do ciclo, quase todos os investidores logo desenvolvem seus ganhos extraordinários ao mercado, cujos campos de batalha estão cheios de histórias de mendigos que viraram príncipes e de príncipes que viraram mendigos. A marca do operador do mercado bem-sucedido é a capacidade de acumular patrimônio. É preciso tornar suas operações de mercado tão objetivas quanto possível. Mantenha um diário de todas as suas negociações com gráficos antes e depois. Desenvolva uma planilha com resumo de todos os investimentos, abrangendo comissões e slippage, e observe regras muito rigorosas sobre gestão do dinheiro. Talvez seja necessário dedicar tanta energia à análise de si mesmo quanto à análise dos mercados. Quando eu estava aprendendo a operar nos mercados, li todos os livros que encontrei sobre psicologia de investimentos. Muitos autores ofereceram conselhos sensatos, alguns salientaram a disciplina. Não se deixe controlar pelos mercados. Não tome decisões durante as negociações em si. Planeje a negociação e negocie o plano. Outros destacaram a flexibilidade. Não entre nos mercados com noções pré-concebidas. Mude seus planos quando os mercados mudarem. Também há especialistas que sugerem isolamento. Nada de notícias sobre negócios, não leia jornais especializados, não ouvir outros investidores, apenas você e os mercados. Outros aconselham manter-se aberto às novas ideias, promover o relacionamento com outros investidores e embeber-se de ideias criativas. Cada orientação parecia fazer sentido, mas contradizia outras recomendações igualmente sensatas. Continuo a ler, a investir e a concentrar-me no desenvolvimento de sistemas. Também continuo a praticar a psiquiatria. Nunca imaginei que os dois campos fossem interligados, até que tive um insight repentino. A ideia que mudou a minha maneira de investir veio da psiquiatria. O insight que mudou meus investimentos. Como a maioria dos psiquiatras, sempre tive alguns pacientes com problemas de alcoolismo. Também atuei como consultor de grandes programas de reabilitação de viciados em drogas. Não demorei muito para perceber que os alcoólatras e os viciados tinham maior probabilidade de recuperar-se em grupos de autoajuda do que em contextos psiquiátricos clássicos. Psicoterapia, medicamentos e clínicas ou hospitais dispendiosos podem curar um porre, mas raramente evitam outro porre. Os viciados têm muito mais chances de recuperar-se quando se tornam membros ativos dos alcoólatras anônimos ou de outros grupos de autoajuda. Comecei então a recomendar pacientes com problemas de bebida para os AA, alcoólatras anônimos, ou para os grupos semelhantes.
Agora, se um alcoólatra me procura para tratamento, insisto em que também recorra aos AA. Digo-lhe que agir de outra maneira seria perda de tempo e de dinheiro. Certa noite, muitos anos atrás, passei pelo escritório de um amigo em minha ida para uma festa de nosso departamento de psiquiatria. Ainda tínhamos 2 horas antes da festa, e meu amigo, que era alcoólatra em recuperação, perguntou: "Você quer ir ao cinema ou a uma reunião dos AA?" Já recomendara muitos pacientes dos AA, mas nunca tinha recebido estado em uma reunião, pois nunca enfrentara problemas com bebida. E agarrei-me àquela chance de participar de uma reunião dos alcoólatras anônimos. Foi uma nova experiência. A reunião realizou-se na seção local do ACM. Cerca de uma dúzia de homens e umas poucas mulheres estavam sentados em cadeiras dobráveis, numa sala vazia. A reunião durou cerca de 1 hora. Fiquei espantado com o que ouvira. Parecia que estavam conversando sobre meus investimentos. Falaram sobre álcool, mas se eu substituísse álcool por perda, boa parte do que diziam aplicava-se a mim. Minha conta de investimentos ainda alcançava e recuava naqueles dias. Saí daquela sala de ACM certo de que teria de lidar com as minhas perdas da maneira como os AA lidam com o álcool. 9. Lições dos AA sobre operações de mercado. Qualquer alcoólatra é capaz de ficar sóbrio por alguns dias. Em breve, contudo, a necessidade de beber o sobrepuja novamente e ele volta às garrafas. Não consegue resistir à pressão porque ainda sente e pensa como alcoólatra. A sobriedade começa e termina na mente das pessoas. Os alcoólatras anônimos, AA, têm um sistema para mudar a maneira como as pessoas sentem e pensam sobre a bebida. Os membros da AA usam um programa de 12 etapas para mudar suas atitudes. Esses 12 passos, descritos no livro 12 Steps and 12 Traditions, referem-se a 12 fases do crescimento pessoal. Os alcoólatras em recuperação participam de reuniões com outros alcoólatras em recuperação, apoiando-se uns aos outros na busca da sobriedade. Qualquer membro pode ter um padrinho, outro membro dos AA, a quem pede apoio quando se sente na iminência de beber. A instituição AA foi fundada na década de 1930 por 2 alcoólatras, um médico e um caixeiro viajante. Eles começaram a encontrar-se e apoiaram um ao outro para que ficassem sóbrios. E assim desenvolveram um sistema tão eficaz que começou a atrair outras pessoas. Os AA têm apenas um objetivo: ajudar seus membros a ficarem sóbrios. Não promovem levantamento de fundos, não assumem posições políticas e não realizam campanhas promocionais. Os AA continuam crescendo apenas por meio de propaganda boca a boca, devendo seu sucesso apenas à própria eficácia. Também existem grupos de 12 etapas para filhos de alcoólatras, fumantes, jogadores e outros. Estou convencido de que os investidores em renda variável podem parar de perder dinheiro dos mercados se aplicarem os princípios básicos dos alcoólatras anônimos em suas atividades de investimento. Negação. Quem bebe socialmente gosta de um coquetel, de uma taça de vinho ou de um copo de cerveja, mas para quando acha que já bebeu bastante. A química de um alcoólatra é diferente. Quando toma a primeira dose, o alcoólatra logo sente a necessidade de beber mais, até ficar bêbado. O bêbado sempre diz que precisa parar de beber, mas não admite que seu hábito de beber está fora de controle. Os bêbados, em sua maioria, negam que sejam alcoólatras. Tente dizer a um parente, amigo ou empregado alcoólatra que seu hábito de beber está sem controle e prejudiciando sua vida. E você deparará imediatamente com uma muralha de negação. O alcoólatra geralmente diz: "Meu chefe me despediu porque eu estava de ressaca e cheguei atrasado. Minha mulher pegou as crianças e saiu de casa porque não tem noção das coisas. Meu senhorio estava tentando despejar-me do apartamento porque estou um pouco atrasado ao aluguel. Vou parar de beber e tudo voltará ao normal." Esse homem perdeu a família e o emprego e está a ponto de também não ter onde morar. Ele está perdendo o controle sobre sua vida, mas continua dizendo que consegue parar de beber. E isso é negação. Os alcoólatras negam o problema enquanto a sua vida se despedaça. A maioria alimenta a fantasia de ser capaz de controlar a bebida. Enquanto acreditar que consegue controlar a bebida, o alcoólatra continuará descendo a ladeira. Nada mudará, ainda que arranje novo emprego, nova mulher e novo senhorio. Os alcoólatras negam que estejam sob o controle do álcool. Quando falam em beber menos, estão tratando de algo impossível. São como o motorista que perde o controle do carro numa estrada de montanha. Quando o carro despencar de um penhasco, será tarde demais para prometer dirigir com mais cuidado.
A vida do alcoólatra foge ao seu controle, enquanto ele nega que seja alcoólatra. É chocante a semelhança entre o alcoólatra e um operador de mercado cuja conta de investimentos esteja sendo destruída pelas perdas. Ele continua mudando suas táticas de investimento, agindo como um alcoólatra que tenta resolver os seus problemas substituindo a cachaça pela cerveja. O perdedor nega que tenha perdido o controle sobre seu rumo no mercado. O fundo do poço. O bêbado inicia a jornada de recuperação apenas depois que admite ser alcoólatra. O fundamental é admitir que o álcool controla sua vida, não o contrário. A maioria de bêbados não consegue reconhecer essa dura realidade, enfrentam a verdade apenas depois de atingir o fundo do poço. Alguns alcoólatras batem no fundo do poço quando desenvolvem uma doença que acarreta risco de vida. Outros chegam lá depois de serem rejeitados pela família ou perder o emprego. O alcoólatra precisa descer as profundezas tão hediondas, deve chafurdar de tal maneira na lama, sentir uma dor tão insuportável que finalmente rompe a própria negação. A dor de chegar aos desvãos do inferno é intolerável, faz com que o alcoólatra se dê conta da sordidez em que se atolou. Essa dor perfura seu escudo protetor, e então ele se defronta com uma escolha simples e inequívoca, ou dá uma virada em sua vida, ou morre em pouco tempo. Apenas nessas condições, o alcoólatra está pronto para iniciar a jornada de recuperação. Os lucros fazem com que os operadores de mercado se sintam poderosos e provocam neles uma sensação de êxtase. Tentam ficar altos novamente, precipitam-se em operações negligentes e devolvem o dinheiro aos vencedores. A maioria não suporta a dor de uma sequência de perdas e quase todos morrem como operadores de mercado depois de atingir o fundo do poço e desaparecem do contexto. Os poucos sobreviventes constatam que o principal problema não está em seus métodos, o problema está em sua mentalidade. Estes são capazes de mudar e transformar-se em operadores de mercado bem-sucedidos. A primeira etapa. O alcoólatra que quiser recuperar-se deverá superar 12 etapas, 12 fases de crescimento pessoal. Ele precisa mudar sua forma de pensar e de sentir, revendo em profundidade a maneira como se relaciona consigo mesmo e com os outros. O primeiro passo dos AA é o mais difícil. O primeiro passo a ser dado pelo alcoólatra é admitir sua impotência em relação ao álcool. Ele precisa admitir que sua vida tornou-se incontrolável, que o álcool é mais forte. A maioria dos alcoólatras não consegue dar espaço. Abandona o programa e continua a destruir sua vida. Se o álcool é mais forte do que você, é evidente que você não pode mais beber uma gota de álcool pelo resto da sua vida. Você precisa parar de beber para sempre. A maioria dos bêbados não quer abrir mão desse prazer. Preferem destruir sua vida a dar o primeiro passo dos AA. Apenas a dor de estatelar-se no fundo do poço proporciona motivações suficientes para dar o primeiro passo. Um dia de cada vez. Você provavelmente já viu adesivos em para-brisas de carros dizendo um dia de cada vez ou devagar e sempre. Esses são slogans dos AA e os motoristas desses carros provavelmente são alcoólatras em recuperação. Planejar a vida sem álcool parece acabrunhante. Essa é a razão por que os AA estimulam seus membros a viverem sóbrios um dia de cada vez. O objetivo de todo membro dos AA é manter-se sóbrio hoje e ir para a cama sóbrio essa noite. Aos poucos, os dias transformam-se em semanas, meses e anos. As reuniões e outras atividades dos AA ajudam cada alcoólatra em recuperação a ficar sóbrio um dia de cada vez. Os alcoólatras em recuperação recebem e dão aos outros apoio e companheirismo inestimáveis nessas reuniões. Elas são realizadas a qualquer hora, em todo o mundo. Os operadores de mercado têm muito a aprender com essas reuniões. Uma reunião dos AA. Uma das melhores coisas que um operador de mercado pode fazer é ir a uma reunião dos AA. Fiz essa recomendação especialmente a certo operador de mercado que enfrentava uma sequência de perdas. Telefone para os alcoólatras anônimos e pergunte-lhes sobre a próxima reunião de abertura, ou reunião para iniciantes, em sua área. Cada reunião dura cerca de 1 hora. Você pode sentar-se no fundo da sala e ouvir com atenção. Ninguém o pressiona a falar, nem pergunta o seu sobrenome. No início de cada reunião, um membro veterano se levanta e fala sobre sua luta para superar o alcoolismo. Vários outros membros compartilham suas experiências. Por fim, faça uma coleta para cobrir as despesas. A maioria contribui com $1. O que você tem que fazer é ouvir com cuidado e sempre que escutar a palavra álcool, substituí-la por perda. Você terá a impressão de que todos na reunião estão falando sobre operações de mercado.
10. Perdedores anônimos. Quem bebe socialmente gosta de um drink uma vez ou outra, mas os alcoólatras anseiam por álcool. Ele nega que o álcool controla e destrua sua vida, até enfrentar uma grave crise pessoal. Pode ser uma doença que envolva risco de vida, desemprego, deserção de um membro da família ou outro evento que provoque dor insuportável. Os AA chamam essa situação de fundo do poço. A dor de chegar ao fundo do poço perfura a negação do alcoólatra. Ele se defronta com uma escolha dura, afogar-se ou dar uma virada e nadar até a superfície em busca de ar. O primeiro passo para a recuperação é admitir a impotência em relação ao álcool. Um alcoólatra em recuperação nunca mais pode beber. A perda é para o perdedor o que o álcool é para o alcoólatra. Uma pequena perda é como uma dose isolada. Uma grande perda é como um porre. Uma série de perdas é como uma bebedeira. Os perdedores deslocam-se o tempo todo entre diferentes mercados, gurus e sistemas de negociações. Seu patrimônio encolhe enquanto tentam recriar a sensação inebriante da vitória. Os operadores de mercado fracassados pensam e agem como alcoólatras, exceto que sua fala não é arrastada. Os dois grupos são tão parecidos que é até possível prever as atitudes do perdedor com base no modelo dos alcoólatras. O alcoolismo é uma doença curável, assim como perder dinheiro nas operações de mercado. Os operadores podem mudar de vida se começarem a usar os princípios dos alcoólatras anônimos. A compulsão para operar nos mercados. Os operadores de mercado bem-sucedidos tratam as perdas de maneira como quem bebe socialmente lida com o álcool. Não incorrem em excessos e sabem parar. Quando sofrem uma sequência de prejuízos, interpretam a situação como sinal de que algo está errado. É hora de fazer uma pausa e repensar suas análises e métodos. Os perdedores não conseguem parar. Continuam investindo porque são viciados e nutrem a esperança de uma grande vitória. Um eminente assessor de investimentos escreveu que o prazer de operar nos mercados é mais intenso do que o do sexo ou de pilotar um jato. De mesmo modo, como alcoólatra, desencamba do hábito social para a embriaguez constante. Os perdedores assumem riscos cada vez maiores. Eles transpõem a linha entre assumir riscos do negócio e jogar por compulsão. Muitos perdedores nem sabem da existência dessa linha. Os perdedores sentem a necessidade de operar nos mercados da mesma maneira como os alcoólatras são compelidos a beber. Realizam operações compulsivas, entregam-se à farra de negociações e continuam a operar desesperadamente na tentativa de sair do buraco. As contas dos perdedores esvaem-se em dinheiro. A maioria desaparece do mercado por falta de recursos, mas alguns se transformam em gestores do dinheiro alheio depois de perderem o próprio. Ainda, outros vendem serviços de assessoria da mesma maneira como os bêbados alquebrados lavam louças nos bares. A maioria dos perdedores oculta suas perdas de si próprios e do mundo. Manipulam o dinheiro, mantêm registros deficientes de suas operações e jogam fora os extratos das corretoras. O perdedor é como um alcoólatra que não quer saber quantas garrafas esvaziou. No buraco. Os perdedores nunca sabem por que perdem. Se soubessem, já teria feito alguma coisa para se converterem em ganhadores. Continuam operando nos mercados como se estivessem no nevoeiro. Os perdedores tentam gerenciar suas operações no mercado de maneira como os alcoólatras procuram manipular a bebida. Os perdedores tentam sair do buraco por meio de novas operações nos mercados, mudam de sistemas de negociações, compram novo software ou seguem as dicas de outro guru. Encenam uma fantasia de recuperação, uma crença encantatória em Papai Noel. Essa fé desesperada em soluções mágicas ajuda muitos consultores a vender seus serviços ao público. Quando as perdas avultam e o patrimônio encolhe, os perdedores agem como os alcoólatras, começando de demissão ao de despejo. Entram em desespero e passam de operações secas para operações no spread. Dobram posições com prejuízos, revertem a direção de suas operações e assim por diante, extraindo dessas mudanças tanto benefício quanto ébrio que substituiu uma bebida forte por outra mais fraca. Os operadores de mercado fracassados precipitam-se no descontrole na tentativa de gerenciar o que não é gerenciável. Os alcoólatras morrem cedo e a maioria desses operadores de mercado jamais retorna ao mercado. Novos métodos de negociações, dicas quentes e melhor software são de pouca ajuda até que o indivíduo aprenda a gerenciar a si mesmo. É preciso mudar a própria mentalidade para parar de perder e começar a recuperar-se como investidor em renda variável.
Os perdedores geralmente se embriagam com as perdas, são viciados em perdas. Os operadores de mercado preferem o lucro, mas até as perdas são fontes de muita vibração. O prazer de operar nos mercados é muito intenso. Raros são os perdedores que realmente se empenham em perder, mas também poucos são os alcoólatras que efetivamente se esforçam para cair na sarjeta. Já o perdedor contumaz inebria-se com suas operações no mercado, enquanto o seu patrimônio mingua. Tentar dizer-lhe que é um perdedor é como arrancar a garrafa da mão de um bêbado. O perdedor precisa ricochetear no fundo do poço para começar a recuperar-se. O fundo do poço. A sensação de bater no fundo do poço é horrível, é dolorosa e humilhante. Chega-se lá quando se perde mais dinheiro do que se tem, quando se dilapida no jogo dos mercados todas as economias. A situação típica é aquela em que você se gaba de sua esperteza com os amigos e depois lhe pede dinheiro emprestado. E até parece que o mercado está nos seus calcanhares, gritando, seu besta! Algumas pessoas chegam ao fundo do poço depois de apenas algumas semanas de operações nos mercados. Outras continuam injetando dinheiro em suas contas de investimentos para adiar o dia do juízo final. Dá pena ver um perdedor olhando-se no espelho. Passamos a vida construindo a autoestima. Quase todas as pessoas se têm em alta conta. Para alguém inteligente e bem-sucedido, dói muito prostrar-se no fundo do poço. Seu primeiro impulso talvez seja esconder-se, mas lembre-se de que você não está sozinho. Quase todos os operadores do mercado já estiveram lá. A maioria das pessoas que chegam ao fundo do poço morre como operadores de mercado. Fogem dos mercados e nem olham para trás. Os registros das corretoras indicam que 90 a 100% das pessoas que hoje operam nos mercados provavelmente já terão ido embora daqui a um ano. Baterão no fundo do poço, ficarão machucados e sumirão. E tentarão esquecer as operações de mercado como se faz com pesadelo. Alguns perdedores lamberão as feridas e esperarão que a dor diminua, e então voltam aos mercados, tendo aprendido pouco, mas estarão com medo e a dor prejudica suas operações nos mercados. Poucos investidores aprenderão o processo de mudança e crescimento. Nesses raros casos, a dor de chocar-se com o fundo do poço interromperá o círculo vicioso de inebriar-se com as vitórias e então perder tudo e naufragar. Você pode começar a construir uma nova vida de operações nos mercados. Você pode começar a desenvolver a disciplina dos vencedores. O primeiro passo. O alcoólatra precisa admitir que não pode controlar o vício. O investidor em renda variável também deve conhecer que não consegue controlar suas perdas. Precisa aceitar que tem um problema psicológico com as perdas e que está destruindo sua conta de investimentos. O primeiro passo de um membro dos AA é dizer: sou um alcoólatra e não consigo controlar o álcool. Como investidor, você também deve dar o primeiro passo e dizer: sou um perdedor, sou impotente em relação às perdas. O investidor pode recuperar-se usando os princípios dos alcoólatras anônimos. Os alcoólatras em recuperação lutam para manter-se sóbrios um dia de cada vez. Você também deve empenhar-se para operar sem prejuízo um dia de cada vez. Você talvez ache que isso é impossível. E se você comprar e o mercado imediatamente cair? E se você vender a descoberto na baixa e o mercado subir? Até os melhores investidores perdem dinheiro em algumas operações. A resposta é traçar uma linha entre o risco do negócio e prejuízo. O operador de mercado deve assumir os riscos do negócio, mas nunca pode sofrer prejuízos superiores ao risco predeterminado. O lojista assume riscos sempre que estoca nova mercadoria. Se não vender o estoque, perderá dinheiro. Entretanto, o negociante inteligente só assume os riscos que não tirarão do negócio, ainda que cometa vários erros em seguida. Estocar 2 caixas de mercadorias parece um risco sensato, mas estocar um caminhão inteiro talvez já seja jogo. Como investidor em renda variável, você está no negócio de operar nos mercados. Você precisa definir o risco do negócio, a quantia máxima que você está disposto a arriscar numa única operação. Nesse caso, não existe padrão, do mesmo modo como não há negócio padronizado. O risco aceitável depende, antes de tudo, do tamanho da sua conta de investimentos. Também depende do seu método de negociação e de sua tolerância à dor. O conceito de risco do negócio mudará a sua maneira de gerenciar o dinheiro. Ver no capítulo 10, Gestão de Risco. O investidor sensato nunca arrisca mais de 2% de sua conta de investimentos numa única negociação. Por exemplo,
Se sua conta for de 30 mil dólares, você não deve arriscar mais de 600 dólares por negociação. Se ela for de 10 mil dólares, seu limite de risco deverá ser de 200 dólares por negociação. Caso sua conta seja muito pequena, restrinja-se a operar em mercados menos caros ou a negociar mini-contratos. Se você identificar uma operação atraente, mas o limite mínimo for superior a 2% da sua conta, não faça o negócio. Evite arriscar mais de 2% numa negociação da mesma maneira como o alcoólatra em recuperação evita os bares. Caso tenha dúvidas sobre o limite de risco, erre para menos. Se você culpar a corretora pela comissão muito alta e os operadores da sala de negociações pelo excesso de slippage, estará renunciando ao controle sobre suas operações de mercado. Tente reduzir ambas, mas assuma a responsabilidade. Se perder $1, além de seu limite de risco, você é um perdedor. Você registra conclusões do mercado? O desleixo nos registros é característica dos jogadores e dos perdedores. Os bons negociantes mantêm bons registros. Os registros das negociações devem incluir a data e o preço de cada entrada e saída, a slippage e comissão, os stops, todos os ajustes de stops, os motivos de entrada, os objetivos de saída, o maior lucro não realizado, paper profit, a maior perda não realizada, paper loss e qualquer outra informação desnecessária. Perder uma operação dentro do limite de risco faz parte dos cavacos de ofícios ou da rotina dos negócios. Não é preciso barganhar, esperar pela virada, rezar pela reversão. No entanto, perder $1 além do limite de risco é como ficar bêbado, meter-se numa briga, vomitar na volta para casa e acordar jogado na sarjeta com dor de cabeça. É algo que jamais deve acontecer. Reunião para um. Quando se vai a uma reuniões do AA, veem-se pessoas que não bebem há anos se levantarem e dizerem: "Oi, meu nome é tal e tal, sou alcoólatra." Por que será que essas pessoas se denominam alcoólatras depois de anos de abstenção? Porque se acharem que superaram o alcoolismo, começaram a beber de novo. Se a pessoa não mais se considerar alcoólatra, poderá tomar um trago, depois outro e acabará mais uma vez na sarjeta. Se quiser continuar a abstêmia, é preciso que se julgue alcoólatra pelo resto da sua vida. Os operadores de mercado poderão beneficiar-se com sua própria organização de autoajuda, mas vamos denominá-la perdedores anônimos. Por que não operadores de mercado anônimos? Porque um nome forte ajuda a concentrar a atenção em nossas tendências autodestrutivas. Afinal, os alcoólatras anônimos não se intitulam bebedores anônimos. A partir do momento em que você se autodenomina perdedor, sua motivação para evitar as perdas é muito maior. Vários investidores contestaram o que consideraram a conotação negativa de perdedores anônimos. Uma aposentada no Texas, investidora altamente bem-sucedida, descreveu-me sua abordagem. Ela é muito religiosa e acha que Deus não ficaria contente caso ela perdesse dinheiro. Assim, ela interrompe suas perdas com muita rapidez. Acho que nosso método é semelhante. O objetivo é interromper os prejuízos em face de algum objeto ou regra externa. Operar nos mercados dentro dos limites de risco é como viver sem álcool. O investidor em renda variável precisa admitir que é um perdedor, do mesmo modo como o bêbado deve reconhecer que é um alcoólatra. Assim, estará em condições de iniciar sua jornada de recuperação. Essa é a razão por que todas as manhãs, antes de começar a operar nos mercados, sento-me de frente à tela de cotações em meu escritório e digo: "Bom dia, meu nome é Alex e sou um perdedor. Minha propensão é causar fortes danos financeiros em minha conta." Isso é como uma reunião dos AA. Mantém-me concentrado nos primeiros princípios. Ainda que hoje eu tire do mercado milhares de dólares, amanhã direi de novo: "Bom dia, meu nome é Alex e sou um perdedor." Um amigo meu gracejou: "Quando sento em frente à minha máquina de cotações, digo: "Meu nome é John e vou rasgar a sua garganta hoje." Esse tipo de pensamento gera tensão. Já a mentalidade dos perdedores anônimos produz serenidade. O investidor que se sente tranquilo e relaxado pode concentrar-se em negociações melhores e mais seguras. Já o investidor tenso é como o motorista que congela no volante. Quando um abstêmio e um bêbado participam de uma corrida, sabe-se quem tem maiores chances de sair vitorioso. O bêbado pode ganhar de vez em quando, graças à sorte, mas o abstêmio é a melhor aposta. Sem dúvida, você quer ser o abstêmio na corrida.